Tá aí, gente, chegamos no momento delicioso do programa que eu adoro. Hoje é dia dela, da nossa queridíssima, ela que tá mudando hábitos. Eu acho que quando a gente muda hábitos alimentares e outras coisas, a gente muda um monte de coisa na vida, né? Não é só isso, não é só alimentação, não é só atividade física, mas os pensamentos mudam, algumas coisas surgem aí de maneira inesperada e a gente entende porque tudo aquilo começou, as coisas começam a fazer mais sentido e aí é uma busca realmente por uma vida nova. Estou falando do nosso quadro VB Transformando Vidas. Pode rodar. Daí, gente, nosso bebê Transformando Vidas hoje, nossa queridíssima Vanessa Jackson mudou também, além de transformar vidas, mudou o visu, transformou o visu. Que lindo, no rosa, super poderosa. Olha, já você vai me contar essa história. Eu vou cumprimentar o seu nutrólogo. Como é que você chama ele? Como que você fala dele? Pode falar. É o médico Gato Chato. Gato Chato. Ai, doutor André ficou conhecido assim. Mas ele não tá mais chato, não. Agora tadinho, tá bonzinho. Tá super gente boa. Doutor André Weinert, nosso nutrólogo. Bem-vindo mais Tudo bom, uma Carol? vez. Sempre um prazer tê-lo aqui. Gente, muita coisa pra gente falar, porque o ponto de partida realmente vem de uma estratégia do nutrólogo, né? O cardiologista, Dr. Heron, claro, ele teve uma parte importantíssima para saber se você estava apta e tal, mas um ponto de partida muito sério é essa especialidade que é a nutrologia, para avaliar tudo ali, né? A quantidade de gordura, de tal. Então, antes de você me contar a história do cabelo e antes de ouvir o Dr. André, como você está se sentindo? Eu gosto de perguntar sempre quando você chega, como você está se sentindo? Tô me sentindo muito bem. Tá bem? Tô bem. Tá pra cima, tá? Tô. Tá gostando da brincadeira? Tô gostando. Do vai e vem da mudança? É porque cada hora eu descubro uma coisa, né? Você tá se conhecendo, então. Eu tô me conhecendo e até conversei. A Dri tá aqui hoje, aí eu já descobri algumas coisas. Eu e a Lígia, a gente estava conversando com ela no camarim, eu acabei descobrindo algumas outras coisas que também acho que estão ajudando a empacar um pouco a minha mudança, pelos traumas que eu já passei na vida e tal. Você vai tirando. A gente vai tentar tirar isso aí. Aí ontem também eu conversei com o Dr. André, eu fui no consultório dele. E aí falei pra ele, ó, tá assim, 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 assado. Ele falou, não, Vanessa, mas é bom que você perdeu isso. Mas a Luzinete perdeu 9. A Luzinete, eu quero conhecer essa Luzinete, gente. A Luzinete perdeu 9, eu perdi 3. Não, você não conta ainda, que nós vamos mostrar, porque nós vamos mostrar, a gente tem foto mostrar o que você perdeu, nós temos tudo. Antes, então, pro público de casa retomar, quem não acompanhou, a gente tem aí um resuminho da sua última participação aqui, que foi na cozinha com a Mari, né? Com a Mari. Ai, que delícia que tava aquilo, receitinha maravilhosa. Vamos rodar, então, semana passada, olha lá. Vamos lá pra culinária. Vamos. Vem, olha como ela tá elegantérrima lá de preto hoje. Preto é uma elegância, né? Uma loucura. @VocêBonitaTV. Vamos que nós vamos cumprimentar que é a receita de hoje. Essa receita tá linda. A gente vai fazer, ó, almôndegas recheadas. Mas não é, você fala assim, ai, Carol, tá, já vi. Não. Os elementos que a Mari traz para a receita, para dar crocância, para dar sabor, para dar suculência e ela continuar com pouca gordura, com um carboidrato ali num limite legal, é surreal. Não, é zica. Vamos, vai sair quentinho depois, Mari? Vai, tem então, ó, tem pra quentinha. mim, tem pra você, Sim, tem tudo sim, aí. sim, que bom. Bom demais, vamos ser felizes. Por onde começamos? É Isso. contigo. Quando a produção, ela sugeriu, falou assim, Mari, vamos trazer uma sugestão do almoço da Vanessa, né? Para o telespectador saber o que ela tá almoçando. Aí, assim, geralmente na dieta, o que entra, né? Frango. E geralmente as pessoas comem peito de frango grelhado, peito de frango grelhado. E eu pensei, poxa, eu quero levar uma coisa com o frango, porque é uma carne magra, né? Então, uma carne super bem-vinda no seu cardápio, né? Só que eu quero levar ele mais gostoso, para não enjoar, porque também tem essa, né? O peito de frango grelhado, a gente enjoa. Total. Então, por causa disso que eu desenvolvi essa receitinha. Mas No caso do peixe, eu coloco qual? Eu gosto de São Peter, eu gosto de tilápia, e esses são os peixes que eu gosto de utilizar. Uma pescadinha? Pode, uma branca, pescada né? branca. Mas aí o peixe vai cru também? Vai Também cru. vai tudo cru. Tudo também cru. vai tudo cru. Boa, hein, gente? Olha só. Atum que não pode? legal.
Atum pode. Atum pode, porque não pode, pode. Acabou Aí, também, quando você né? for comprar ele em lata, você sempre compra em óleo para tirar Já sei, os metais. gata, já sei. Pra Vem tirar os comigo. metais, aí joga aquele óleo fora, né? Isso. E aí Higieniza. você coloca ele. Eu ando contigo e não faço pergunta. Ai, que fofos. Então, a gente vai fazer as bolinhas de nozes. Aí aqui, o que é importante, Vanessa, é porque assim, ó, a gente vai abrir um buraquinho para colocar o recheio. Só que na hora de fechar, é importante ficar bem fechadinho, porque senão na hora do forno, esse recheio vai para fora. Eu sei. E aí queima. Já aconteceu. Eu faço pão de queijo recheado. Ai, que delícia! Onde você tem que vir cozinhar com a gente, hein? Olha lá, que bonitinho que fica, gente. Olha Fica só. Não, imagina essa crocância, que elegância de sabor que dá, né? Explosão de sabor. Explosão de sabor. Então, isso é um jeito de, quando a tirando gente, aqui, tá? Peraí. quando a nutricionista fala, né? Ai, tem que comer o frango. Ai, mas a gente já pensa, frango grelhado, enjoa, não enjoa? Enjoa. Então, isso foi, eu pensei, poxa, o que eu posso levar de carne magra? Olha, a Carol Com tá uma salivando carinha. a boca. A boca da Carol virou uma cachoeira. Não, já tô salivando. Meteu aqui, ó. Aqui, ó, já tirei do forno. Quanto tempo de forno, Mari? Ah, uns 30 minutos, dependendo do forno, uns 30 minutos. Eu acho que a Vanessa, ela tá no caminho certo. Eu acho realmente, assim, o olho clínico que eu tenho, você realmente emagreceu, você tá de parabéns mesmo, né? Em relação à alimentação, ela sempre me manda os videozinhos e tudo que eu falo, assim, experimenta tal receita, ela experimenta, ela é uma belezinha em relação a isso. Eu acho que a gente tá fazendo um trabalho de reeducação alimentar, né? Que é mais importante nesse momento. Exatamente. Então, a gente poderia fazer coisas mais agressivas, que eu acho que não é o momento. Eu acho que é reeducação alimentar. Tem que comer frango. Como que eu posso fazer isso melhor? Então, a gente vai arrumando. Eu acho que agora a gente precisa dar uma arrumada no lanche da tarde, né? O café da manhã que ela já acabou de falar que tá enjoando. Aí, já estamos no papo aqui, revendo aí a semana passada. Daqui a pouquinho a gente tem hoje uma pessoa queridíssima para entrar. Já já eu te chamo. Não vou contar quem é, não. É um fofo que está aqui, já já ele entra. Vamos lá, já conversei um pouquinho com a Vanessa, agora eu quero ouvir um pouco do Dr. André. Como é que foi esse primeiro mês, então, da Vanessa? O que foi analisado? Qual foi aí está sendo o seu desafio, né? Porque eu acho que cada paciente tem o seu desafio, Sim. né? Vamos lá, contigo. Olha, Carol, acho que a Vanessa, o que a gente conversou desde o princípio, que ela tem que buscar e tá tentando buscar, né? Que a gente conversa bastante, buscar mudanças que a gente já sabe, buscar mudanças de uma maneira geral. Não é só a alimentação que vai fazer. É claro que a gente falou, tem a parte metabólica, nós estamos fazendo agora o controle da tireoide dela, né? Que para quem não lembra, quem não assistiu, ela tem um hipotireoidismo. Ela já tem uma cirurgia bariátrica prévia, né? Então não é uma paciente de manejo tão fácil na parte da nutrologia, porque paciente pós-bariátrico de muito tempo, a gente sabe que pode ter problemas de absorção de nutrientes, né? Então, não é só o que ela come, aquilo que o organismo dela consegue absorver. Entendi. E aí, a partir daí, a gente tentar buscar entender todo o mecanismo metabólico, hormonal, fisiológico dela. Então, a partir do momento que a parte intestinal dela também, que não era nada daquelas coisas, né? Tá meio difícil ali. Então, assim, parte da tireoide, parte intestinal, parte do sedentarismo que ela tinha, que já estamos saindo dessa Já fase. saiu, doutor, para de graça. Já saiu. Para, malhando, tá, André? tem que mostrar, Para de tá graça. malhando. Tá malhando. Então, são essas mudanças que vão fazer com que ela tenha esse sucesso, né? É claro que muitas vezes a gente quer ter um sucesso, a gente busca isso e de uma maneira muito rápida, né? Nós somos muito imediatistas. E ela já teve esse primeiro contato com o emagrecimento mais rápido por causa de uma cirurgia, teve-se a parte do reganho e com certeza, isso ela já sabe, a gente já conversou, que o reganho vem muito mais de um desequilíbrio novamente da parte emocional, da parte estrutural, da parte do dia a dia. própria parte do organismo. Exatamente, porque a cirurgia já está muito bem estudada, ela é muito bem sedimentada, ela é ótima para quem tem indicação. Você não, cirurgia não. Cirurgia você nunca fez? Cirurgia bariátrica não. Não, eu usei balão intragástrico. O balão. Isso. Balão, desculpa. Tá? Mas o mais importante disso tudo é que qualquer dessas ferramentas que você vai utilizar, ela nada mais é do que uma ferramenta para te ajudar, não para resolver seu problema. Tá. E aí que mora o perigo. Infelizmente, hoje a gente sabe que praticamente, hoje tem diminuído mais de uns estudos dos anos para trás, 30% das pessoas que são submetidas à cirurgia bariátrica acabam tendo reganho de peso. Seja
no segundo ano, terceiro ano, inclusive hoje, 10º ano, 8º ano, então tardio, o pós-operatório. E o termo é esse mesmo, reganho de peso. Né? Esse é um termo mesmo que vocês reganho usam de médico, peso, né? tá? Porque é aquela parte que eu falo sempre para os pacientes, você acabou trabalhando a parte muito mais da barreira mecânica, da barreira do medo, da barreira da cirurgia, mas esqueceu um pouquinho de trabalhar a parte emocional, de trabalhar a base. De mudar a cabeça. De mudar a cabeça, que é ter que comer de forma saudável, de ter que fazer exercício, de ter que descansar. A gente sabe que a Vanessa, pela profissão dela, não tem um sono regulado, né? Então ela trabalha, trabalha à noite, vai dormir tarde, acorda cedo. Então isso acaba atrapalhando um pouquinho, mas também não é o principal causador, o principal empecilho. Também não é a tireoide que fez com que ela reganhasse peso. Não foi só um fator, uma dieta, ou foi... Quando você coloca na balança, né, nesses anos que você acabou regando peso, você consegue entender que você pega um fator aqui, outro fator ali, é um conjunto de fatores. Então, o que vai fazer com que ela volte a sentir bem, volte a perder peso e volte a ser mais saudável, não vai ser um fator, vai ser o mesmo conjunto de fatores que fez ela engordar. Ela vai ter que trabalhar em cima de todos, isso que é o difícil. Fora que eu descobri da alergia, né, as alergias. Então, descobrimos. Vamos colocar uma primeira imagem na tela, que a gente tem um comparativo até, e aí a gente vai falar dessas alergias que eu acho interessante. A gente vai comparar agora a parte muscular com a parte de porcentagem de gordura e ver nesse um mês o que mudou. Olha lá. Então, de bioimpedância... Ah, que bonitinho que ficou, adorei isso, olha lá. Massa muscular, tá bem pequenininho para eu ler, 23, quanto? 28,3 gramas, certo? E agora tá o que? 49, não, e a massa de gordura 49,9. Essa bioimpedância é de ontem, né? Essa é a recente. Essa é a mais recente. Tá. Então isso, essa daí já é a nova. A gente tem a antiga, então, Glaucio? Porque a gente faz o seguinte, a bioimpedância, esse exame de bioimpedância, a gente tem que entender assim, o peso, ele é importante, claro que é importante. Se você pegar uma pessoa de 1,50 m com 200 kg, não é que a pessoa, com certeza, ela é obesa. Mas a gente tem, dentro desse exame de bioimpedância, a gente consegue entender como que o peso está distribuído, como os nossos compartimentos estão distribuídos. Né? Então, nós temos a massa de gordura, nós temos a massa óssea, nós temos a massa magra. Isso foi ontem no seu consultório que vocês no meu consultório, refizeram. Isso, tá? Então, o que a gente precisa entender é que, geralmente, as pessoas fazem o cálculo pela uma conta chamada IMC, que é o Índice de Massa Corporal. A gente pega o peso da pessoa e divide pela estatura ao quadrado. A gente chega para saber se a pessoa é obesa. Então, é uma conta que a gente já faz há muitos anos. Né? Hoje, a gente sabe, através desses exames, ou de bioimpedância, ou vai no consultório, pode fazer as medidas, fazer a plicometria, né? Que é aquele ganchinho que é o adipômetro. Aquilo ali é um horror. Tem outros exames que você pode fazer, como a densitometria óssea, a gente tem um exame, a densitometria do corpo inteiro, o DEXA, que a gente faz. A gente consegue separar o que é, dentro desse peso total dela, como está a separação compartimental. E a partir daí a gente consegue classificar melhor e entender melhor. Vamos pegar um exemplo, Carol. Se eu falar para você, uma pessoa que tem um homem de 1,80 m com 105 quilos, a primeira coisa que você imagina é uma pessoa sobrepeso, uma pessoa mais gordinha. Mas eu falo para você que ele é um atleta, que ele é um fisiculturista. Que ele tem mais músculo e menos gordura. E você gordura. já imagina um cara mais forte. Então, o peso e a estatura são as mesmas, mas o que muda é a composição corporal dessa pessoa. Então, o mais importante do que a gente trabalhar o peso, e é difícil, porque infelizmente nós somos muito visuais, a gente quer ver resultado na balança. Exatamente. Subir na balança isso e ver que é o diminuiu, negócio. Né? Eu também sou assim, todo mundo é assim. Você quer subir, eu brinco com os pacientes, não importa se você subir na balança, deu 2 quilos a menos e você perdeu 3 números de roupa, mas parece que você não perdeu nada. Se você tiver perdido 5 quilos, só que a roupa continua igual, tá bom, porque na balança você perdeu 5 quilos, não importa. Ser humano é assim. E mesmo que você depois faça a bioimpedância e fala, nossa, mas gordura eu não perdi nada, perdi só água e músculo. E que, na verdade, a gente está fazendo algo aqui para ser saudável, para você perder gordura. Diretora, vamos mostrar então como estava Vanessa Jackson naquele momento que ela começou. Há um mês. Que data que foi? Qual foi a data? Vocês lembram a data? Aquele dia, 45 dias mais ou menos, Glaucia, acabou de me dar essa, porque eu, gente, confundo. O tempo passa assim, ao vivo diário, eu perco um pouco a noção. Então, 45 dias. Olha lá como ela chegou aqui. Nossa bioimpedância.
102 quilos, 102,8. Isso, aí se puder dar uma pausa. Olha isso, de massa magra. E aí a gente tem outros números que a gente olha, mas isso é só para dar uma noção dessa que é o importante. separação. Então, isso, que a gente vê tá água, a gente vê um monte de coisa, mas ali você está vendo 102,8, sendo 27,7 de massa muscular mesmo, que a gente tem massa magra total, mas estou falando de massa muscular, tá? Se você somar, você vai ver que não vai dar o 102. E 52,4 quilos de gordura, tá? Essa foi que a primeira. estava. Isso, tá? Você perdeu gordura. Ele falou ontem que eu perdi 3 praticamente 3 quilos de gordura. De gordura? Praticamente, é. Só que se a gente colocar o atual de novo, olha lá, atual na tela. Repare que você aumentou massa magra. Isso. É isso. Então, Ele assim, falou que eu vou ficar troncuda, ele falou ontem. Do e braço ali, e o no tronco. exame de bioimpedância, a gente consegue separar, ou mesmo no exame de DEX, a gente consegue ver localizado, mais massa. Então, a parte mais minuciosa do exame. Mas, de uma maneira geral, ela conseguiu ganhar um pouco de massa muscular e ela perdeu gordura. Então, mesmo que essa soma do peso não tenha sido uma coisa que ela olha e fala, mas parece que foi tão pouco. Mas aposto que, assim, a parte de medida que a gente estava conversando, ela perdeu medida, né? Perdi bastante. Ela perdeu bastante medida. Você falou do vestido, né, que teve que ajustar. E aí você vê que a perda de gordura com um pouco de ganho de massa magra, você consegue, nessa somatória, o peso não influencia tanto. Por isso que eu falei que às vezes a gente é muito visual, mas a gente precisa entender como que esse peso está trabalhando. Esse peso tem que trabalhar a favor da gente. Então, eu acho que a partir desse momento a gente pode mudar alguns conceitos. Quando você começou, você disse que queria perder 30 quilos. A gente falou 20, falou 30, não. Vamos pensar que seu objetivo é perder gordura numa porcentagem, certo, doutora? O que a gente tem que fazer aqui é claro que não vai ficar com 102 quilos, com gordura de 15%. Sim, né? vai reduzir o peso também. O peso vai ser reduzido. Mas o importante, até para que o público também entenda, identifique e se enxergue quem está usando a sua inspiração e fazendo em casa, acompanhando o quadro, que a gente já vai dar dicas de alimentação daqui a pouquinho, né? Para complementar tudo isso aqui, se foque na perda da gordura. Exatamente. Que isso é o emagrecimento saudável. E só para você ter uma ideia, Carol, para se perder 3 quilos de gordura, para cada quilo de gordura para a pessoa perder, ela tem que ter um déficit calórico de 7.700 calorias. A gente fez essa conta no consultório ontem. Então, 3 quilos de gordura são praticamente 23 mil calorias de déficit. Olha isso. É muita coisa. Não é que ela consumiu menos 20, ela consumiu 23 mil calorias a menos do que ela necessita. Exatamente. Então, é uma pegada boa, é importante. Muito difícil. E 3 quilos de gordura são 6 potes de margarina. Fecha o olho e imagina ali na prateleira aquilo ali. Eu falo para os pacientes, vai no mercado, pega aquela gordura hidrogenada que a gente tem lá, bota no carrinho 3 quilos pesa ali. E vai passear com ele, vai carregar com ele e você vai entender o quanto aquilo fez diferença na sua vida. Né? Você está bem, está ótima. Vamos colocar mais um gráfico na tela então que a gente descobriu mais coisa, olha lá. Vamos comparar então IMC e PGC. O IMC, ele é o índice de massa corporal. Aquilo que eu falei, que pega só o peso pela estatura. Tá? Com a perda de peso não tão grande, esse percentual ele não caiu muito. Porque ele não leva em conta a quantidade de gordura, a quantidade de massa. Ele pega o peso. Ele pega o peso, então ele não é tão real. Agora, o PGC, que é o percentual de gordura corporal dela, esse é o primeiro que estava com ela. Então, o que isso quer dizer? Que 50,9% do peso total dela era de gordura. Tá? Esse do primeiro. Agora, como está agora, então, na tela? Olha, você pega o segundo, bastante. Caiu para 48, é isso? 48,2, salvo engano. É bastante, é isso então, aí. é uma perda considerável. É claro que assim, a gente muitas vezes, e acho que é legal nisso, às vezes não você se desiludir, mas muitas vezes você fala, putz, eu poderia ter feito mais, será que eu mudei? Mas isso eu acho que é uma fase que começa a mudar aquilo que a gente conversou da base. E ela fazer e começar a buscar realmente ver essa mudança. Mas você já ter saído de uns mais de 50%, caído para 48%, é que eu sempre falo. Já falei isso para você e sempre falo para os meus pacientes, você quer perder 30 quilos? Eu dou a dica, é super fácil. Perde 1 quilo e repete isso 29 vezes. Né? Porque é isso que precisa fazer. Vai Soma de um, essa vontade. vai de outro. E a alegria do 1 que vai virar a alegria do 2, que vai virando, vai virando. E o que acontece agora, provavelmente nesses 45 dias, né, até no começo a gente falou bastante da parte metabólica dela, que estava bem bagunçada,
Então, provavelmente agora a parte metabólica dela vai entrar num equilíbrio maior. E agora fica mais fácil. Por quê? Ela saiu do zero e quer chegar no 100. Então a gente tem que consertar a parte intestinal, parte da tireoide, parte metabólica, né? Fizeram a parte dizendo as intolerâncias que ela acabou descobrindo no meio do caminho. E a partir daí o corpo dela entender e conseguir equilibrar isso, a hora que ele conseguir equilibrar fica muito mais fácil de ser trabalhado. Porque tudo que você oferecer, ele vai aproveitar. Ele vai aceitar. Exatamente. Claro. E sabe o que eu ia te falar? Que sempre que você vem aqui, ela brinca comigo, né? Brinca lá. Como é que você fala? Como é que você chama o... Que não tem... Fiapo? Não é... Como é que é o butico? O butico chibiu? Minhoca, o butico. Sem butico. Deixa eu te contar que isso é importante. O André tem uma história linda de perda de peso e tal. E eu, depois que tive o João, eu perdi de 7 a 8 quilos de gordura. E eu vou te falar... Porque... eu me gosto mais assim do que eu estava com os 8, 7 a mais. Não, você fez uma dieta. Sim. Então, eu mudei. Eu pensei que você perdeu porque deu mamar. Não. Emagreci. Não, pelo contrário. Eu engordei na amamentação. Mas isso é outro papel. Outro papo. Eu queria te dizer, porque eu sei, é muito difícil. Só que o hábito que você conquista uma vez na sua vida... é pra sempre. É pra sempre. Não sei. Porque não adianta, esse reganho que você teve uma vez depois da cirurgia, que não tinha mudado a cabeça, tenha certeza que agora com essa estrutura toda e com o nosso quadro você vai ver. Porque é engraçado, e regra mesmo, porque a gente vai num lugar e eu sei que aquilo me faz mal, eu não como. Você já se ligou. Brilhou aquela história, brilhou um pouco mais. Aí eu faço até assim... É engraçado. Mas você tá sentindo falta de alguma coisa? Às vezes eu sinto falta de algumas coisas, tipo assim, esse feijão aqui ia ficar tão bom com glutamato monossódico. Ela gosta do glutamato monossódico, ela falou isso outro dia. Glutamato ia ficar tão gostoso aqui assim. Mas eu não vou comer, então isso. Eu não como. E come o feijãozinho sem o glutamato, saudável. Glutamato, e aí eu imagino assim que ele tá aqui. Fecha o olho, imagina que tem o glutamato. E eu sinto muita falta do queijo de vaca. O búfalo é uma delícia, mas só... Tá. Mas de vez em quando... Vamos indo pra nossa mesa pra gente dar dicas? Vem pra cá, vamos aproveitar já indo pra mesa. Mas não dá pra você tomar enzima, de repente, se você é intolerante à lactose? Ou nesse momento melhor não, né? Melhor... na verdade, assim, Carol... Melhor não atrapalhar essa parte. Tipo assim, teve um dia que eu estava num evento, no meu show, e tinha a menina fez um macarrão de abobrinha pra mim e ralou um pouquinho de grana padano pra mim. Aí eu peguei só um pouquinho. Aí já deu uma... espinha. Já te zoou de algum jeito. Não adianta. Não, eu acho que isso aos poucos também vai rolar, inclusive com a Mari, nutricionista, que vai recolocar algumas coisas, porque ela falou. Esse foi o primeiro mês. Ela disse que ia mudar a sua dieta depois de um mês. Né? Mas aí depois ela descobriu as alergias. Aí ela tá mudando tudo de novo. Ó, vamos olhar isso aqui? Vem aqui do meu lado. Aqui era o seu rosto. Aqui era Miseriqueimas. Mas aqui era o seu rosto. Naquele primeiro dia. Né, doutora André? É legal isso? Foi a semana passada. Olha lá. A semana passada. Agora peraí, agora aqui, ó. Aqui, ali, isso. Saulito, dá um sorriso ali pro Saulito, querido. Olha, gente, o que afinou esse rosto. Olha isso, André. Muda, né? Respeita a minha história. Não é o máximo, respeito o butico. Vamos falar de coisa boa, então, e de algumas coisas nem tão boas. O que você quer contar nessa mesa aqui hoje? Primeira coisa, assim, ela descobriu, a gente tem que saber a diferença entre alergia e intolerâncias. Tá? O que ela tem são algumas intolerâncias. A alergia, quando você consome aquele certo alimento, ele provoca uma reação contra o alimento, né? Então, a doença celíaca, por exemplo, né? Então a pessoa pode ter um mal-estar muito mais sério. Intolerâncias, ela tem uma falta de algum nutriente, ela tem a falta de alguma enzima que vai ajudar na digestão ou na absorção desse nutriente. Por isso que ela falou enzima? Por isso que ela falou enzimas, e por isso que muitas vezes a intolerância ela depende da quantidade, e ela tem geralmente os sintomas são mais a menos, né? Então é a espinha, é o mal-estar, e aí você começa a entender que a gente vai acabar entrando numa crescente que a gente tem que tomar muito cuidado de você retirar muitos alimentos, né? Ou você consumir em excesso também os alimentos que vão fazer mal. E aí entra a parte do equilíbrio. E aí que acho que vai estar o grande segredo, a grande jogada na sua dieta. Você aprender
o que você pode e o que você não pode. Isso aqui é uma linguiça? Né? Isso é um apresuntado com uma mortadela. Mas por que né? tá aqui junto com o Porque- brócolis, que é tão legal? Não, na verdade, assim, eu separei aqui, por exemplo, ela tem a parte do hipotireoidismo. Ah, são as alergias dela, é verdade. Ela tem o brócolis, pra quem hipotireoidismo. Isso. pode Então, ser assim, complicado. não que não possa ser. Isso que é Entendi. importante. Quem tem hipotireoidismo não é que não pode consumir brócolis, não é que não pode consumir repolho. Né? Mas tem estudos que mostram que, por exemplo, o consumo de alguns crucíferos dessa maneira crua, ele tem algumas substâncias que podem atrapalhar o funcionamento da tireoide. Então, Tá. a formação dos hormônios periféricos da tireoide pode atrapalhar. Então tem que ser cozido. Pode ser cozido. Não quer dizer que se ela comer um dia ou outro vai acabar Eu com a amo tireoide salada dela. de repolho crua. Então, E mas é aí bom, né? Charutinho é de gostoso. repolho, Mas tudo. cozido você melhor. tem é melhor do que você consumir cru. Beleza. Tá? É, A isso é soja, é. a soja a gente já sabe, tem os estudos que mostram que a soja ela tem algumas propriedades que também acabam interferindo no funcionamento, na liberação e Não no sou funcionamento da tireoide. O problema é que a Isso aqui não vai me soja, doer muito. você pode não ser chegada na soja, mas você pode ser chegada em molho. Claro, na comida japonesa. Então, molho shoyu não Ele pode. é da soja. E tem E aí é glutamato. ruim. Tem glutamato, tem soja e tem muitos outros molhos, né, que até eu coloquei ali que pode beirar dos dois. Se você pegar o rótulo até do ketchup, por exemplo, o ketchup está escrito que pode conter soja no ketchup. Então, às vezes, não é o consumo só do alimento in natura. Você pode consumir uma quantidade grande de alimentos que podem interferir na sua tireoide através de pequenas coisas. Porque isso Tá, aqui não pra é mim- alimento, é produto alimentício. Tá, Né? isso aqui, se eu Lembrar fosse disso. comer, eu posso comer mortadela, porém ela tem que estar... A mortadela, não. Na mortadela a gente entra porque a mortadela e os embutidos, eles são ricos em sódio. Deixa ele pra lá. Então isso aqui eu vou Deixa ele pra cozinhar, lá. isso aqui eu vou cozinhar, isso aqui eu não gosto. Vai ir. Ketchup, Tá deixa no louco gelo. pra comer isso aqui? Eu sinto muita falta. Que nem ele já falou que no japonês eu não posso comer. E o que eu ponho no japonês? Vou pôr o quê? Não, dilui água? com limão. Água? Vai- Limãozinho. coloca um pouco limão. do molho de soja e limão. Eu faço isso. que é Pode bom. colocar? Não. Pouquinho. Ah, Assim, ela tá na falando verdade, aqui, a assim, doutora... Não, doutora O que a gente tem que entender Carol é tá assim. falando aqui, a doutora Carol. O que a gente tem que entender é No que assim, momento vai ser ruim. não vamos, assim, se você não tiver uma indicação, você tem um exame para fazer, se você não está num momento muito ruim da doença, você pode consumir Pouco. parcimônia, um pouquinho. É, que o agora ela tá problema é o tomando exagero. remédio, né? Exatamente. Agora você eu vai sinto comer o falta. japonês quantas vezes na semana? Uma. Esse aqui eu sinto falta, hein, Brasil? Puta, esse aqui é um Só que horror. ele meteu aqui pra mim assim, ó. Meteu aí, ó. Você leu aí, ó. Contém glúten. Contém glúten, mas Leite. ainda se contém glúten, ele tem sal, açúcar, cloruro de potássio, verdura vegetal, sal, saipo, cenoura, cúrcuma, Ovo. batata, condimentos preparados com ovo. Ovo. Então, E a última aqui, ó, acidulante ácido cítrico. Você sabe o que é isso? É alguma coisa muito ruim. É uma coisa, isso que eu ia dizer. Eu também não sei o que é isso. Pra ele ter São esse nome, conservantes, não é né? comida, É. então ele é conservante, então é ruim. São conservantes. Meu, vai conservar a minha juventude. Então aqui são as pegadinhas. Então, na verdade, assim, é equilibrar. Poder, pode. Agora, Tá. vamos falar que nem a gente tem a parte do glúten. A gente já sabe que o pãozinho, que bolachas, que cerveja. Ela não bebe Ela não nada. bebe, mas para quem está assistindo que às vezes tem uma intolerância ao glúten, Tem não glúten. sabe, cerveja tem glúten, né? E o cafezinho, tá fazendo o que aí? O cafezinho aqui a gente está entrando na parte do aumento pode. um pouco do aumento da termogênese, ou seja, o importante na perda de peso não é só consumir menos, é comer mais, é gastar mais. Tá. Né? Até Nossa, porque, vou comer aquele prato todinho tá ali. vendo? Porque num É bom pra processo, caramba, Acelera. gengibre, Acelera. pimentão, porque num processo de canela. perda de peso, sempre que a gente perde peso, nosso metabolismo automaticamente ele vai diminuir também. Ah, é. Então, a sacada, uma das maiores sacadas, por isso que entra o exercício, não adianta cada vez você consumir menos. Quanto menos peso você tiver, menor é o seu metabolismo e menos você vai ter que comer para poder acompanhar esse ritmo. Então, coma menos, mas gaste mais. Coloque seu corpo para gastar energia. Então, se você consumir 1.500 calorias e gastar 1.500 calorias, você não vai perder peso. Se você consumir 1.500 calorias e jogar seu metabolismo para 2.000, 2.500 calorias, você consegue perder peso. É o dia que a gente perde, o dia, né, eu chamo o dia de vantagem, o dia que você leva vantagem, o dia que você treina, é que você come menos. Aí que tá, por É o isso dia que da faz vontade. exercício, que a pessoa fala, nossa, doutor, eu fiz exercício, no meu relógio deu 600 calorias, eu posso comer uma pizza? Não. É aí Essas que você ganhou a 600 vantagem. calorias, você ganha vantagem a médio e longo prazo, de que seu metabolismo de 2.000, a longo prazo ele vai subir para 2.600. Se eu comer uma pizza feita de Massa de couve. massa de... Aí tem que mudar o recheio. Batata doce. Batata doce. Então, mas tá dentro?
do que a Mari te ensinou? Não, sim, tem que estar dentro do que a Mari Nutri te passou de quantidade. Não, sim. Gente, não é nem questão da quantidade ou o que ela me passou. Eu já sei o que eu posso comer e o que eu não posso. Você já sabe. É. Eu tô olhando aqui, ó, a circunferência diminuiu muito, hein? Aqui, ó, É o eu que tô tronco. ao vivão aqui, Agaragadá. ó. Agaragadá. Tá fazendo abdominal também? Agaragadá. Faz abdominal. O Blade é fogo, Vai te Marcelo ajudar, Blade. não, e vai te ajudar Ele é pro... fisiculturista, né? Ah, é? É. Aí, nossa senhora. Aí só vai dar ela no show, pá, de repente, assim, ó. Ah! Bom, vou fazer o seguinte, agradecer ao doutor André, um beijo Obrigado, sempre Carol. tê-lo aqui com a gente. Vou passar os contatos aqui para quem quiser shows da Vanessa. Liga pro Edson Lobo Produções, 983675661, 983675661, ou no 964381064, 964381064, e no seu Insta... Vanessa Jackson Oficial. E Siga na que ela fanpage coloca lá também. stories, coloca bababã, você vai junto com ela fazer a dieta, vai, enfim, aquela Eu tô alegria. fazendo, esse final de semana eu tô no Rio de Janeiro fazendo uma saudação Whitney Houston. É verdade, é nisso. E ficou mais fácil também. Eu, assim... Ah, com então, o cabelo, curto, gente. Por causa É das pra gente perucas ver também. Pra ver esse rostinho. Vem pra cá agora, vem pra cá, doutor André. Que agora a gente vai fechar o programa de hoje com música. Rodrigo, vem pra cá. Olha o filhão dela, que coisa mais linda, todo estiloso. Você tá bem? bem. Bem? Vindo. Você tá feliz que a mamãe tá... Olha lá, toda estilosão. Olha lá, que coisa mais linda. Sua cara, cara. Olha lá. Claro, né? Pãozinho. Vamos fazer o seguinte, você volta pra me contar se você tá feliz com a mudança dela. Hoje eu quero ouvir você cantar com ela. Vamos cantar um pouquinho? Até o final do programa. Beijo, beijo, até amanhã. Manda bala, vai lá. Pode começar, pode começar. Hoje eu pensei em você e não dá para acreditar. Era tão bom o nosso amor. Lá, lá, lá.